James Sligo Jameson, herdeiro da fortuna do whisky Jameson, provavelmente teria preferido outro destino. Todos o chamavam de aventureiro, mesmo que seu histórico seja controverso. Ele se juntou a uma das últimas expedições europeias de exploração na África Central. E enquanto estava lá, supostamente instigou e testemunhou um ritual canibalístico horrível. A jornada desastrosa matou quase todos da expedição, sob o pretexto de resgatar um governador colonial. Essa expedição não só custaria a vida de Jameson, mas também sua reputação, graças aos seus diários detalhados e esboços perturbadores. Que tipo de esboços? Bem, hoje vamos contar a história de James Jameson, o canibal do whisky. Mas antes de servirmos um bom copo com gelo, que tal você ir até o botão de inscrever-se? Compartilhe nos comentários quais outras expedições extraordinárias você quer conhecer. Por enquanto, vamos brindar e não pensar no jantar. James Sligo Jameson era neto de John Jameson, o fundador do whisky Jameson. Sendo assim, James era o herdeiro do Império Jameson. E embora não tenhamos números exatos, sabemos que a família nadava em dinheiro. Era um verdadeiro nível tio Patinhas de grana. Graças ao seu espírito aventureiro e, sejamos honestos, à sua riqueza ilimitada. Jameson era um viajante ávido e costumava visitar lugares como Bornéu, África e as Montanhas Rochosas. Por isso, ele foi membro de uma das últimas grandes expedições europeias de exploração pela África, a Expedição de Socorro a Emin Pasha. Mas peça R$20 emprestados e ele fica anos de cara fechada. Antes da expedição, havia uma agitação constante na região africana, o que resultou no desaparecimento do governador colonial da província equatorial do Sudão, Emin Pasha. Por um longo período, um grupo de cidadãos preocupados, liderados pelo famoso explorador Sir Henry Morton Stanley, decidiu embarcar em uma aventura de proporções épicas para realizar uma emocionante missão de resgate. Ao menos, era isso que a viagem parecia no papel, mas na verdade o grupo queria colonizar mais terras no Congo. E na verdade, o governador Péchaud nunca esteve em perigo algum. O mesmo não podia ser dito sobre os membros da expedição. A infame excursão resultou na morte de muitos homens, na contração de vários vírus exóticos e em inúmeras violações dos direitos humanos. Mas acredite se quiser, nada disso acabou contribuindo para a infâmia de James Jameson. Ele consegue fazer coisas ruins sozinho. A expedição acabou chegando a uma aldeia na República Democrática do Congo. Essa cidade, às margens do rio Luolaba, era a parada comum de navios negreiros e comerciantes de marfim e conhecida como possível ponto de canibalismo. Então sabe, é melhor levar um lanche de casa do que experimentar as iguarias locais. Enquanto muitos evitariam uma vila famosa por comer humanos, Jameson correu para lá o mais rápido possível, movido por mórbida curiosidade sobre o que ocorria ali. Jameson, com a ajuda de um guia local, comunicou seus desejos aos chefes da vila que organizaram para realizá-los. Precisamos evitar detalhes. Mas Jameson acabou trocando 6 lenços para comprar uma criança de 10 anos para seu evento especial. E não estamos falando como convidado. Um depoimento juramentado do intérprete de Jameson, Assad Faran, publicado no New York Times, afirmou que a vítima foi trazida e apresentada aos canibais como um presente de, isso é uma citação direta, um homem branco que quer vê-la sendo comida, esperança. O taquígrafo ganhou o dobro naquele dia. Apesar de sua ânsia em presenciar aquilo, Jameson em si não participou do ritual macabro, nem da refeição igualmente horrenda que se seguiu. Ele só queria ver, o que não é muito melhor. Jameson supostamente começou a desenhar o evento violento que estava presenciando, reunindo 6 imagens que, juntas, retratavam o ritual do início ao fim. Ele também coloriu as imagens com aquarela e as mostrou aos chefes para aprovação. Talvez esperasse que pendurassem na geladeira. No entanto, de acordo com o próprio relato de Jameson, ele não desenhou durante a execução, decidindo retratar a cena de memória depois. Acho que ele não queria perder nada. Jameson registrou em seu diário toda a expedição e o ritual de assassinato que presenciou.
Jameson relatou que tudo começou como uma brincadeira e afirma que não acreditava que os canibais estavam falando sério sobre o que fariam. Ele só percebeu no último segundo, quando já era tarde demais para fazer qualquer coisa a respeito. Mas Jameson foi acusado de ser um narrador não confiável, com base em relatos conflitantes sobre o incidente. Além disso, ele fez aquarelas do evento, então é difícil acreditar que não estivesse um pouco envolvido. Outros provavelmente dependeriam do estoque vitalício de whisky Jameson. Se você acredita firmemente em karma ou não, a próxima reviravolta deve ser interessante. Depois de testemunhar a cena horrível de canibalismo, Jameson continuou sua expedição, chegando finalmente às Cataratas Stanley, agora chamadas de Cataratas Boyoma. Lá, Jameson contraiu uma febre que mais tarde o levou à morte. Ele nunca retornou ao seu país de origem. Mesmo assim, teve tempo de enviar uma carta à esposa para salvar as aparências, pois outros relatos da expedição e do papel dele já começavam a destruir sua reputação. Sua esposa, Ethel Jameson, pediu ajuda ao governo belga para enviar uma carta para publicação no New York Times. Após a morte de Jameson, ela queria reparar o dano causado após a divulgação de relatos sobre suas ações no Congo. Mas a carta não acabou ajudando muito, e como resultado da pequena aventura de Jameson, todas as futuras expedições civis para a África foram proibidas. No século XIX, as notícias não se espalhavam tão rápido, não existiam manchetes no Twitter para o bem ou para o mal. A expedição foi tão escandalosa que rapidamente surgiram vários relatos sobre ela. Os principais relatos de testemunhas oculares dos acontecimentos são de Henrique M. Stanley, líder da expedição, Assad Varan, o tradutor de Jameson, e os próprios diários de Jameson. Estes confirmam que ele pagou pela morte e consumo de uma criança. Como dissemos antes, ele nega ter realmente esperado que isso acontecesse. Mas ir a uma aldeia conhecida de canibais e fazer esse tipo de piada é como um meme de Arrested Development. Eu não sei o que esperava. Os outros dois relatos são parecidos, apenas detalham um pouco mais o primeiro. A versão de Stanley o faz parecer legal, pois ele se distancia dos eventos trágicos. Enquanto a história de Varan o retrata como nada mais do que um tradutor humilde e neutro, quase não envolvido, Jameson nunca nem ouviu falar do cara. Mesmo com todos os relatos que parecem confirmar a jornada fatídica de Jameson, ainda há dúvidas no ar sobre se ele realmente comprou ou não uma criança humana para ser comida em 1888. É possível que a história tenha sido inventada, pois seguia estereótipos ocidentais sobre povos não civilizados. As ideias ocidentais sobre canibalismo eram baseadas em ficção e fatos históricos, e a história de Jameson reforçou estereótipos sobre a África na época. Existe chance de que Jameson ou colegas tenham inventado essa história para tornar a expedição mais emocionante. Mas isso não significa que não aconteceu, já que há 3 relatos separados do incidente que confirmam os elementos básicos da história. Nunca saberemos toda a verdade, mas sabemos que Jameson queria que acreditássemos que presenciou canibalismo ritualístico. A carta que ele enviou à esposa não negava seu envolvimento no incidente. Ele queria que ela pensasse que tudo era uma piada trágica, inclusive suas ilustrações. Ai, cadê o uísque? E aí, o que você acha? Jameson realmente testemunhou canibalismo ou inventou tudo? Conta pra gente nos comentários abaixo. Aproveite e veja outros vídeos da nossa história estranha.